Então vamos ver qual é a forma particular que essa transformação infinitesimal genérica assume quando consideramos translações e depois rotações. Se isso aqui é um sistema de partículas, né? Isso aqui é a configuração instantânea desse sistema. Cada partícula numa determinada posição. Uma translação infinitesimal corresponde a um deslocamento rígido desse sistema de partículas numa certa direção de uma quantidade, no caso, infinitesimal. Então isso quer dizer que todas as partículas são deslocadas exatamente da mesma coisa. Então as novas posições são essas aqui nas extremidades desses vetores. Esse vetor, deslocamento, então, delta RI, é o mesmo para todas as partículas. E ele pode ser escrito como uma quantidade infinitesimal, epsilon, vezes o vetor unitário que dá a direção do deslocamento. Epsilon n é esse vetorzinho aqui. E observe o seguinte. Esse deslocamento rígido não afeta a velocidade das partículas. As velocidades não são afetadas por essa translação. Reparem que essa figura que foi feita aqui representa essa translação encarada do chamado ponto de vista ativo. Ponto de vista ativo é aquele em que nós imaginamos que as posições das partículas são mudadas. Mas há um ponto de vista equivalente que é o seguinte: nós podemos imaginar que as partículas ficam no seu lugar e a origem do sistema de coordenadas é deslocada para a esquerda exatamente na direção desse vetor n. Então, se nós mantivermos as partículas nas suas posições, mas adotarmos um outro sistema de eixos aqui, ó, o resultado é exatamente o mesmo. Tá bom? Então, essas operações, tanto de translação como rotação, elas podem ser encaradas do ponto de vista ativo, em que os eixos coordenados permanecem fixos e o sistema é que é mudado de posição, ou transladado ou girado. O resultado é o mesmo que manter as partículas no seu lugar e deslocar os eixos ou girar os eixos, sem mudar a posição das partículas. O segundo ponto de vista, em que os eixos é que são movimentados, é chamado de ponto de vista passivo. Então, dependendo do contexto, pode ser conveniente adotar um ponto de vista ou outro. Aqui nós estamos adotando ostensivamente o ponto de vista ativo. As posições e velocidades são mudadas e nós mantemos os eixos fixos. Mas então, voltando aqui, o que caracteriza uma translação infinitesimal é o seguinte: as novas coordenadas são iguais às antigas, mais um deslocamento que é o mesmo para todas elas, e as velocidades não são alteradas. Então, se nós compararmos com isto aqui, né, nós vemos que, no caso de uma translação, os deslocamentos ΔRI das coordenadas são todos iguais a esse vetor epsilon n, e as variações ou deslocamentos das velocidades são zero. Então, essas equações, ou essas aqui, que dá no mesmo, correspondem a um deslocamento rígido do sistema, deslocamento infinitesimal na direção do vetor n. Então, essa é uma translação infinitesimal. Agora, vamos ver o caso de uma rotação infinitesimal.